Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Agora o 15 e o 16, amém? Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Pai querido, maravilhoso Deus, nós te adoramos, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, na dependência do Senhor. Pai amado, que o Senhor venha te encontrar através, ó Pai, da tua palavra nesta noite. Senhor, falar em nossos corações. Pai, abençoa cada um que aqui chegou. Senhor, que o Senhor venha te encontrar cada um de nós, ó Pai. És bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo, faça presente, continua conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Mas esse salmo, ele fala quando, aqui está falando que o Senhor nos viu, irmãos. Às vezes a gente fica pensando assim, mas Deus não me vê. Mas eu estou passando por luta, por dificuldade. O Senhor não está me vendo o que eu estou passando, né? Às vezes eu estou passando um deserto e o Senhor não está vendo o que eu estou passando em aflição, dificuldade. Mas aqui na palavra do Senhor está falando que os olhos dele nos viram, né? Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós existíssemos, né? O Senhor já nos via. Antes do Senhor nos conduzir no ventre da nossa mãe, aqui na palavra do Senhor está falando das profundezas da terra, mas tem outra versão que fala, né? Antes de sermos feitos, né? Aqui, ó, os meus ossos não te foram cobertos. Então o Senhor nos viu antes mesmo de nós nascermos, né? Antes de ser conduzido ao ventre da nossa mãe, o Senhor já nos via. Irmãos, que maravilha! Que maravilha é saber que o nosso Deus tem um zelo por nós. Antes mesmo da gente existir, irmã, o Senhor já sabia que a senhora ia estar aqui nesta noite. O Senhor já sabia que cada um ia estar aqui neste dia, né? Adorando o nome do Senhor. Porque aqui na palavra fala, que foram escritos, né? Cada dia foram formados quando ainda nenhum deles existia, né? Quando nenhum dia havia feito na nossa vida, o Senhor já sabia. A tua história foi escrita pela mão do Senhor, né? Toda a sua trajetória para você estar aqui hoje, nessa noite, aqui no Kardec, o Senhor já sabia. O Senhor já sabia que o levita, o abençoado, ia comprar uma casa aqui e já vinha ajudar aqui na obra do Senhor. Então, irmãs, não preocupe, né, com o deserto, com a aflição que você está passando. Nesta noite, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, qual é o deserto que você está passando, mas nesta noite o Senhor te diz que Ele te vê, né? Que o Senhor me vê, que o Senhor te vê. Qual é a sua dificuldade? Ele vai te ajudar, porque antes que você venceu, Ele venceu primeiro, né? Por nós, na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui, né? E a palavra do Senhor fala claramente, né? Que Ele te viu antes de você existir. E no Salmo 91 fala também aqui, ó, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Amém? Então, se nós estamos no Senhor, nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Quem que é? O Senhor. Nós temos segurança e descanso. Ele é o nosso descanso. Nele nós podemos confiar e descansar
em todas as coisas. Essa luta que nós estamos passando com meu pai com enfermidade, né? Eu não vejo como uma luta, né? A gente vê assim como devemos passar, né, irmãos? Porque cada um tem uma coisa para passar. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Porque nós confiamos nele. Ele é o nosso descanso, ele sabe, né, o nosso futuro, ele escreveu, ele tem tudo escrito. Então, para que nós vamos nos preocupar? Às vezes a gente fica preocupada, né, com o amanhã, mas para que a gente se preocupa com o amanhã se nós temos um Deus que nos fez, um Deus que cuida de nós, que se Ele cuida dos passarinhos, não vai cuidar de você? É verdade. Não vai cuidar de mim? Que somos mais, né? Porque Ele fez como a imagem e semelhança dEle. Então que nós nesta noite possamos descansar no Senhor, na sombra do Onipotente, né? E aqui no Salmo 92 diz assim, ó: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós temos que declarar-nos a palavra. Nós temos um grupo da oração da madrugada, que eu creio que alguns irmãos que já conhecem, que muitas, a minha mãe está, e aí a gente coloca lá algum pedido de oração, né? Aí a gente fala, a minha mãe pega e fala que é a igreja que está orando. Então, irmãos, aí eu sempre digo lá assim, que nós somos o que a palavra do Senhor diz que nós somos, né? O que a palavra diz que nós somos? Mais do que vencedor nele, né? E nós podemos o que a palavra diz que nós podemos. Então, nós temos que confiar em quem? No Senhor.